Você sabia que algumas cenas e até mesmo alguns personagens importantes acabaram sendo totalmente deletados de Elementos? É isso mesmo que você ouviu. Um casal chamado Wendy e Gus foram criados e fariam uma participação muito importante em Elementos, mas acabaram totalmente cortados do filme. A cidade Elemento é dividida em bairros, um para cada tipo de elemento. E na cena que foi cortada, a gente veria Gota e Faísca, que tinham acabado de se conhecer, indo até a Vila do Ar para conhecer Wendy e Gus, duas pessoas amigos de Gota. Faísca e Gota são recebidos pela Wendy e descem por um buraco em uma loja de conveniência muito parecida com a da família de Faísca, chamada Mercado Wendy e Gus. Lá embaixo eles conhecem Gus e Gota pede para ele fazer, adivinha só, uma bolha de ar para que Faísca pudesse conhecer as raízes de uma das grandes árvores. Wait! Gus! Hey, Gus, this is Ember. Hello. Ember? Gus! Depois de hesitar um pouco, Faísca entra na bolha e basicamente acontece a mesma cena que a gente vê acontecendo perto do final do filme, em que Faísca ilumina o fundo do lago e tudo fica extremamente lindo. No final, Gota precisa correr para salvar a Faísca porque a bolha estava prestes a estourar, assim como no final do filme, e ele consegue no último segundo também. O final fica em aberto em relação a se Gota poderia ver Faísca novamente, o que o deixa muito feliz. A produção do filme achou melhor transferir a cena para o final para dar um ar de emoção a mais e servir de ponte para o clímax do filme. O triste é que infelizmente Wendy e Gus acabaram sendo completamente cortados, e quem acaba fazendo a bolha de ar para Faísca é Gale, a chefe do Gota. Essa foi só a primeira das outras 9 cenas deletadas de Elementos que a gente vai te mostrar agora. Então pega a pipoca e respira fundo, que tá começando mais um Teen Videos. Outra cena que acabou sendo cortada envolve o nosso pequeno e galante Turrão. Vemos ele em pé em cima de um sofá falando com alguém do gênero feminino, que o grande objetivo dele é ser uma grande estrela de cinema. Então ele desce do sofá e dá um espirro tão forte que o seu nariz, que é uma pedra, acaba caindo. Ainda por cima ele bate a cabeça no próprio sofá. I'm gonna grow up to be a movie star. I mean a movie. I'm gonna be growing up and being a movie. Definitivamente o Turrão é um dos personagens mais legais de Elementos. Wendy e Gus não foram os únicos personagens que acabaram sendo cortados completamente de Elementos. Teve outro personagem chamado Dante que também acabou sendo excluído da produção. Dante é um imigrante da Terra do Fogo que vai para a cidade Elemento. Ao chegar lá, Brasa, o pai de Faísca, quer acolher o rapaz e colocar ele para dividir o quarto com ela. What, sir? Esse Brasa é mais liberal do que eu imaginava. O detalhe é que Dante é boa pinta e bem fortão, mas o Wade acaba comentando que um colega dele estava alugando um apartamento. Então os três vão pra lá, mas o AP é de madeira e pode pegar fogo. Então Faísca e Dante passam o dia forrando todo o apartamento com metal para que ele não incendeie. E só então Gota e Faísca vão embora. Só que no dia seguinte eles encontram Dante na loja de Brasa. E ele explica que um ramo de árvore entrou pela janela e como ele é alérgico passou a noite toda espirrando. Então Brasa diz que ele vai poder dividir quarto com Balls, uma espécie de ajudante que também trabalharia na loja. Esse trecho acabou sendo cortado do filme porque os produtores acharam que a ideia de um triângulo amoroso, já que aparentemente Brasa queria juntar Dante e Faísca, poderia embolar a história completamente e não ser bem aceita pelo público. Uma outra cena hilária também foi cortada do filme. Ela é bem curta, mas é engraçada. Nela vemos Faísca sentando em um banco de praça comum, só que de metal. Ela então coloca a mão indicando o local que Gota deveria sentar. O detalhe é que onde ele toca fica quente e queima o bumbum dele. Aí depois que esfria ele senta, mas acaba meio que escorrendo pelos espaços do banco, indicando que ele não foi feito pensando em pessoas água, como o Gota. Essa com certeza era uma das cenas mais aguardadas que foi idealizada, mas acabou nem sendo animada.
Ela fazia parte do conceito original que seria utilizado no filme. Estamos falando do pequeno bebê fruto do amor de dois elementos diferentes, que no caso são Gota e Faísca. O pequeno bebê seria feito de vapor, o que faz total sentido, já que ele seria água em seu estado de ebulição contínua, por conta da sua mãe ser do elemento fogo. Na cena que acabou sendo cortada, vemos o vovô Babão Brasa brincando com o pequeno filho de Faísca e se divertindo bastante com ele, enquanto a filha e o genro assistem tudo. A gente não sabe o nome que seria dado ao pequeno personagem, mas acredita-se que a cena foi estrategicamente removida para ter a possibilidade de ser usada em uma provável sequência de elementos, principalmente agora que a Pixar tem anunciado tantas sequências, o que até que faz sentido. Se você chegou até aqui, eu acredito em duas coisas. Primeiro, você é curioso, assim como a gente. E segundo, você curte elementos. Então, se você achou legal o filme, comenta aqui embaixo qual elemento você acha que seria se vivesse no mundo dos elementos. Água, terra, fogo ou ar? Deixa nos comentários que a gente quer saber. Uma cena muito engraçada acabou sendo cortada de elementos. Em um determinado momento, Faísca chegaria em casa e estaria chovendo. Ao entrar lá, Brasa tá vendo um filme feito só de pessoas fogo, provavelmente da sua terra natal, a Terra do Fogo. O engraçado é que o filme se passa na praia, e aparentemente ele é de terror, já que retrata um tsunami em uma praia repleta de pessoas de fogo. Porque pensa só, um tsunami por si só já é algo terrível como todos nós sabemos, mas se você for uma pessoa feita de fogo, cair na água significa simplesmente morte certa, porque a chance de sobreviver é zero. Você simplesmente apaga. Então essa pitada de bom humor meio sombrio acabou sendo retirada das telas. Em um outro momento do filme que acabou sendo eliminado, vemos como um prédio bem elaborado e integrado para todos os elementos funciona na cidade Elemento. Vemos uma cena em que duas pessoas feitas de ar estão conversando em um apartamento e o duto de ventilação acaba levando um pouco do ar delas para o apartamento seguinte, onde está uma pessoa a fogo. E por causa do oxigênio vindo delas, as chamas dele que está malhando ficam maiores. As chamas do cara de fogo que está malhando acabam esquentando o apartamento de cima, onde vive uma pessoa água, que tá vendo televisão e bebendo água para repor toda a água que evapora por causa do calor de baixo. O detalhe é que a água do seu vapor escorria e pingava sobre duas pessoas de terra que estão jogando damas. Ao serem molhadas, as plantas que estão no corpo das pessoas terra produzem oxigênio, mas no desenho tá escrito CO2, e esse ar acaba retornando para as duas pessoas ar, completando o circuito e demonstrando como os elementos na verdade se complementam. Muito legal. Outra cena bem curta que foi deletada do filme nos mostrava a Gota brincando com Faísca de aparecer e desaparecer por pequenos buracos no chão, por causa da sua forma de água. E eles aparentemente estão se divertindo bastante. Caso a cena fosse pro filme, ela se passaria depois do casal estar namorando, já que eles dão um beijinho carinhoso no final de tudo. Já que falamos de uma cena que se passaria quando os protagonistas estivessem juntos, teve outra que também se encaixa perfeitamente no mesmo contexto, onde vemos Faísca e Gota conversando. Faísca quer impressionar os pais de alguma forma, e Gota sugere que eles deveriam ir à praia para que ela consiga pensar melhor em algo, mas secretamente ele queria ir com ela lá, para pedir a sua mão em casamento. Ela reluta, mas acaba topando. Lá ele comenta como o pôr do sol da praia, que é o encontro do fogo com a água, deixa claro que elementos diferentes podem sim se misturar. Faísca fica encantada e repentinamente pergunta para Gota se ele gostaria de se casar com ela. Ele afirma que ela tirou as palavras da boca dele e mostra a aliança. Ela aceita e ele começa a chorar. Típico do Gota. Quando ele fala algo sobre ir embora, ela se irrita e meio que eles discutem, já que ela acredita que ir embora seria injusto com seus pais, que se sacrificaram tanto com ela. Mas eles acabam se entendendo ao final. Essa cena é bem legal,
mas foi retirada porque houve mudanças no roteiro e eles ficaram realmente juntos só no final do filme, o que acabou sendo o grande clímax da história. Essa com certeza é uma cena que seria muito engraçada de se ver e acabou sendo retirada do filme, mas teve seus motivos. Faísca chega feliz em casa e seu pai percebe, e ela comenta que conheceu um cara. Sua mãe começa a insistir que ela o apresente aos dois, mas ela diz que ainda tá muito recente e que não seria apropriado. Só que do nada eles simplesmente começam a escutar alguém cantando do lado de fora da casa, e quando eles vão pra janela, vem um Gota desafinado, dançando e jogando jatinhos de água com as pontas dos dedos para todos os lados. Ele até mesmo sobe em cima do carro e começa a jorrar água literalmente. Ele canta tão mal que até mesmo um mendigo de terra reclama com ele, mas ele não se importa e abraça o cara, porque tá feliz já que sente que Faísca também gosta dele. A mãe de Faísca, Fagulha, simplesmente fica louca de raiva, enquanto seu pai diz que confia nela e nas suas escolhas, dando uma amenizada no clima. Essas foram mais 10 cenas deletadas de elementos que a gente trouxe pra você. E agora chegou o momento de você explorar mais conteúdos interessantes aqui no nosso canal. Por isso a gente separou esses 2 vídeos incríveis que estão aparecendo pra você. O primeiro realmente vale a pena você assistir. Um grande abraço e até a próxima!